Amém? Diga assim comigo: um passo de cada vez. Essa palavra o Senhor tem colocado no meu coração desde que eu vim praticamente para cá. E quando a gente sai para fazer algo no ministério, muitas vezes as pessoas pensam: ah, mas você tem tudo arrumadinho, você tem tudo ajeitadinho. Eu digo: não, meu amigo, eu só tenho uma coisa, doidíssimo, não vou nem dizer que é coragem, é uma coragem doida, coragem maluca, Régio, porque você sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que Deus vai mostrar, Ele não disse ainda. E aí a cada passo que você dá, você vai descobrindo uma coisa nova, você vai descobrindo coisas novas. Então o que eu entendi é que o que nós vivemos, o que nós fazemos hoje, é desempenhar um papel que vai nos levar para um propósito de Deus. Há um destino para cada um de nós. Há um lugar onde Deus quer nos levar. Mas existe uma missão, que é o que nós fazemos nesse caminho. Essa missão que Deus deu a cada um de nós, Ele só dá a conhecer a nós um passo de cada vez. E eu penso muito em pessoas como você, Radassa, que como eu também estão dando um passo de cada vez. A gente tem medo, o coração da gente acelera, desacelera, mas se nós não dermos o passo, nós não saberemos qual será o próximo. Eu fiquei meditando sobre a vida de Moisés no livro de Êxodos, capítulo 2. Se você quiser acompanhar, você pode ir para lá. Nós não nos ateremos muito à leitura para otimizar o nosso tempo. Mas eu comecei a pensar em algumas pessoas que tiveram um destino extraordinário, uma vida extraordinária na presença do Senhor. Então, às vezes, Cauê, a gente tem que dar o passo. O que Deus quer fazer, não sei. Mas se você não der o passo, você não vai saber. Num período em que o povo judeu estava passando muito arroxo, muito aperto, eram mais ou menos 390 anos de escravidão. Eles começaram 400 anos de escravidão e eles foram libertos depois de 430 anos. Muitas pessoas, por não entenderem a vontade de Deus para a sua vida, vão viver uma situação além do que elas deveriam viver. Por não aprenderem de Deus, elas acabam tendo que aprender com o inimigo. Depois desses 30 anos, eles começam a chorar, a buscar socorro, e Deus levanta Moisés. E o Senhor vai dizer a Moisés que ele vai ser o libertador do povo. E agora no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 11, você vai encontrar um Moisés diferente. Quando a gente acha que a gente tem a força, o poder, que a gente quer fazer, não é a hora certa. A hora certa é quando a gente acha que não é. Ele vai dizer aí, depois do Senhor dizer tudo que ia fazer através da vida dele, ele diz: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Agora já não mais um homem orgulhoso, soberbo, peito estufado. Agora um homem, depois de trabalhado no deserto pelo Senhor, começa a questionar: Senhor, quem sou eu? Mas Deus diz: você é o escolhido, você vai. E o que é que você vai fazer? Você chega lá, eu te digo. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou falar? Eu não sei falar. E Deus vai, que quando você chegar lá, eu vou te dizer. Quantos de nós já sentiu vontade de evangelizar e não vai porque não sabe o que fazer? Quantos de nós já sentiu vontade de fazer alguma coisa na obra e diz: não vou não, que eu não sei fazer? E você não sabe fazer e vai continuar sem saber. Porque se Deus está colocando esse sentimento no seu coração, é
porque Ele quer te usar em alguma área da igreja, em alguma área da obra dEle, do reino dEle. Mas Ele só vai te dizer o próximo passo quando você der o primeiro. Se você não der o primeiro, você vai ficar sem saber qual é o último. Conhecemos a história. Moisés vai, Deus traz o irmão dele para junto, Arão, para ser um auxiliar. Saiba disso, no caminho Deus vai colocar pessoas perto de você para te estimular, para te animar, para te incentivar. Você não vai só, Deus vai estar contigo. E muitas vezes a manifestação da presença dele vai ser através de vidas de pessoas que Ele vai colocar no teu caminho. Ele vai diante de Faraó e começa a operar. A primeira coisa que Ele vai fazer, transformar o seu cajado em serpente. E daí por diante, os queridos irmãos vão entender, a partir do versículo do capítulo 7, né? A partir do capítulo 7 ele vai começar a fazer as pragas. Só que Deus diz para ele, uma praga de cada vez que vai acontecer. Eu fico assim, num desespero, porque nós sabemos, né, o que aconteceu. Nós temos o livro, nós temos a história. Mas Moisés não tinha. E nesse meu questionamento eu digo, Deus, que coisa angustiante. Ele vai lá, faz uma coisa, Faraó amolece, ele ora, Faraó endurece, ele vai lá, faz outra coisa que Deus diz só depois que Faraó endurece. E o Senhor disse para mim, o que aconteceria se Moisés soubesse tudo que iria acontecer desde o primeiro momento? O que aconteceria se Moisés soubesse tudo que ele ia passar nas mãos de Faraó, as afrontas não apenas com Faraó, mas no meio do povo que reclamava. O povo reclamava, irmãos. Estava ali um homem para tirar eles da prisão, das cadeias que eles viviam, mas o povo estava reclamando. Às vezes a gente quer fazer as coisas na obra, é muito difícil, irmãos. Porque você quer ir, mas às vezes você não tem força. Você precisava de mais um, de mais dois. E quando você fala, cada um tem o seu a fazer. Era assim que Moisés estava lá. E desanimava. O que aconteceria se Deus tivesse dito tudo para Moisés? Ele aceitaria o desafio? O que aconteceria se ele soubesse o fim da história e o meio termo todinho? Moisés, você vai ser o libertador. Você vai conduzir o povo e você contigo vai ser tremendo. Mas Deus não disse o que ele ia passar nas mãos dos egípcios, nas mãos dos próprios hebreus que ele estava libertando. E sabe o que o Senhor me disse? É um passo de cada vez. Se você tentar correr na tua força, você vai se arrebentar. Se você tentar fazer além do que você pode, queridos, meu coração queima. Félix, meu coração arde pela força, a energia que eu vejo em você. Mas eu sou jovem ainda, só tenho 15 anos de idade. Mas eu já não tenho o pique de vocês. E eu sei que eu preciso de alguém que cuide de adolescentes na igreja, mas eu não tenho. E sabe o que eu faço, Beth? Eu dou um passo de cada vez. As pessoas vão olhar e vão me acusar, mas você não cuida disso, você não cuida daquilo, você não faz essa e aquela visita. Queridos, eu só faço o que eu posso. Eu dou um passo de cada vez. A hora que o Senhor junta outros valentes que vão assumir da mesma forma que eu assumo o que eu faço. O que eu faço, queridos, faço com prazer, com alegria. Posso estar cansado, posso estar arrebentado, mas meu coração está jubilando. Você não vai ouvir uma palavra de murmuração, porque eu faço para o Senhor. Mas eu queria fazer mais, eu sei que tem que fazer mais. Eu sei que tem crianças, cadê as crianças agora? Cadê o berçário?
Está lá o João no iPad dele lá. Não é para isso que ele vem. Mas eu aceito ele ficar no iPad, porque não tem ninguém cuidando deles hoje. A Cacá. Mas nós precisávamos. Mas é um passo de cada vez. Nós não podemos fazer além do que nós podemos, né, na nossa força. Então, se o Criador tivesse mostrado a Moisés todo o cenário, o que teria acontecido? Provavelmente o povo ainda estaria cativo até hoje, ou esperando que Deus levantasse um outro libertador, porque ninguém se levantaria. Se você tivesse visto tudo que ia passar em Maceió, Janete, se você tivesse visto tudo, você casava comigo lá em Salinas? Casava não. Deus não permitiu que ela visse só para ela casar comigo. Porque se ela visse tudo, ela não ia casar, queridos. Mas Deus trabalha na nossa vida um passo de cada vez. Um pouco antes, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, nós vamos encontrar a história de um outro homem igualmente extraordinário pela sua trajetória. Vai falar sobre a vida de José. José, queridos, sai de filho amado para irmão odiado, vendido pelos que deveriam lhe defender, escravo, prisioneiro, esquecido na prisão, governador do Egito, salvador da nação de Israel de morrer de fome. Ele foi o salvador. O que Deus queria fazer na vida de José? Queria livrar o povo dele da morte pela fome, que aconteceria cerca de 11 anos, 12 anos, se eu não me engano, 18 anos para frente. Aí Deus dá um sonho a José e diz que ele vai governar não apenas sobre os irmãos, mas os pais. E eu fiquei imaginando, se Deus tivesse dito a José tudo que ele ia passar, você acha que José tinha embarcado? Você acha que José tinha feito o que ele fez? Não, querido. José viveu um passo de cada vez. Ele apenas determinava uma coisa na vida dele, e você vai ver isso em toda a trajetória de José. Ele foi um homem que andava com Deus. Ele foi um homem temente a Deus, temente à palavra do Senhor, em todas as situações. Ele poderia ser um rebelado, um revoltado, uma série de coisas que hoje a gente vê sendo usado como desculpa a situação que eu estou vendo, inclusive a nosso irmão Anarquié hoje. Se ele verdadeiramente não entrar nessa de coitadinho e tomar na vida dele o que Cristo tem para ele, ele vai ser um homem tremendo usado na presença do Senhor. Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Mas se ele entrar numa de coitadinho, triste, coitado de mim, ele vai entrar no coração dele insatisfação. E a insatisfação, queridos, é o paralelo da abominação a Deus. Toda pessoa insatisfeita, ela é uma pessoa abominável a Deus. Se você está perto de alguém que vive se queixando da situação que ela vive, essa pessoa é pior do que um idólatra, do que alguém que se prostra diante de uma imagem. Uma pessoa que é murmuradora, presta atenção no que eu estou te dizendo, que isso é muito sério. Uma pessoa que vive reclamando das coisas é pior do que alguém que se prostra diante de uma imagem para Deus. É a pessoa que tem coração insatisfeito. José não era assim. José, quer dizer, tinha tudo para reclamar, para estar insatisfeito, mas ele não fazia isso. Pelo contrário, como vendido, ele honrou a Deus. Como escravo, ele honrou a Deus. Olha, a Bíblia diz que Potifar era um homem rico, mas depois de José, ele tornou mais rico ainda, porque Deus prosperou tudo que ele colocou nas mãos de José, porque José andava com o Senhor.
Mas eu fico pensando, Eric, se José soubesse tudo que ele ia passar. Sabe, às vezes a gente quer as coisas do Senhor, a gente quer viver as coisas do Senhor, mas não é assim como a gente pensa. Você vai ter que reconhecer a sua insignificância, sua fraqueza diante de Deus, para você ver Ele agir na sua vida. Eu estou com coisas para compartilhar que vai chegar o momento que eu vou compartilhar. Mas queridos, está no monte orando e pedindo algumas coisas para Deus. Deus me mandou fazer loucuras esses dias que você não imagina. E quando eu fiz, Ele me honrou. Eu vou falar isso no momento oportuno, que é exatamente, e você vai ver. Nós já temos visto, sim ou não? Que Deus é Deus, nós já temos visto. Eu não preciso, mas eu estou dizendo a você que eu busco manter a minha experiência com Deus. Porque se eu não tiver, queridos, é inútil vir aqui num culto como esse. É inútil. Ele sabia, José vai ser agora, por causa de não querer se prostituir, adulterar, coisa que qualquer um faz no estalar de dedo hoje em dia. Eu sou marica, eu sou não sei o que, eu sou sangue de barata, um monte de coisa para pecar, para viver na prostituição, na porcaria. Agora, para viver na santidade, ninguém é valente, ninguém é macho. Mas para viver no pecado é um monte de macho que tem aí. José, por causa de não querer se prostituir, vai ser preso. Na prisão, mais uma vez, ele é um homem que exalta o Senhor, que teme ao Senhor. Compartilha da experiência dele com duas pessoas lá, um copeiro de Faraó e um padeiro de Faraó. Fala para o padeiro: olha, tu vai morrer, meu amigo. Mas aí, você, copeiro, você vai viver. Faz o seguinte, bicho, fala lá pro cara que eu estou aqui injustamente. Eu vim para cá por causa de uma patifona aí, a esposa de Potifar, né? Mas eu não tenho culpa. E o copeiro sai, é restituído. O que acontece? Os irmãos conhecem a história. O copeiro lembrou de José? Não. O copeiro lembrou de José? Mas Deus lembrou de José? Deus sempre lembra. Na verdade, o copeiro não esqueceu. A gente entende que se o copeiro tivesse lembrado, José teria sido o padeiro de Faraó, porque era a vaga que estava aberta na altura. Então não foi um esquecimento, foi plano de Deus. Não fica reclamando de Deus não, querido. Se não veio ainda, é porque Ele queria José como governador, não como padeiro. Não era a hora certa. Então o coração de José está ali descansado. Ele pediu ajuda, mas bem, não lembrou. Pensa que ele ficou chateado. Ele continuou sendo o melhor prisioneiro que já tinha passado naquele cárcere. Mas se ele soubesse tudo antes, Radassa, você acha que ele saía de Goianésia? Você ainda vai chorar ainda. Você vai rir muito, você vai ter muitas alegrias. Você vai ter dias de choro. Que colo de Janete, de Sérgio, de Mariana, de ninguém, de Ive, de ninguém, de vai ser suficiente. Mas Deus tem coisas grandes para você. Se você quiser e se você esperar um passo de cada vez, não murmurar, não reclamar, mas dar glória a Deus, você vai ver. Se você der glória a Deus com um prato de cuscuz, Deus vai te dar um prato de cuscuz bem maior do que o primeiro. Porque cuscuz é bom demais, né? E a gente não pode reclamar que está. Deus não está esquecido de você. Deus não está como quem não está te vendo. Ele está te vendo. Se você deseja mesmo, se você busca mesmo, se você quer mesmo algo nele, Ele tem isso para você. Mas você precisa aprender algumas coisas. E essas coisas que a gente aprende é no caminho. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Então você precisa acordar a cada dia e dizer: Senhor, qual é o passo de hoje? O que é que nós vamos fazer hoje? Senhor, o que é que o Senhor vai me ensinar hoje? Para que eu alcance aquilo que Tu tens para mim,
que já foi planejado desde o ventre, antes de eu nascer, antes de nada ter acontecido, o Senhor já sabia o que é que vai acontecer. Eu tenho algumas outras coisas, mas como eu disse, é a introdução daquilo que eu quero falar com você. Mas como não falar do nosso irmão Jó? Você já pensou, se Jó soubesse tudo que ia acontecer na vida dele, para que Deus no final restituísse 2 vezes mais tudo que ele tinha? Olha, daqui a um tempo você vai ter tudo de volta, mas você vai passar por umas situações aí. Você acha que ele aceitava, cara? Mas você acha que ele ficou alegre quando ele teve tudo de volta em dobro? Ele disse, olha, as filhas que ele teve depois do sofrimento, diz que foi as mais lindas mulheres que existiam na atualidade. Gemima, não era? Gemima, Keren, qual era a outra? Keren Apuk é uma, Gemima é outra, Axa, né? Não é Axa? É uma das filhas do Salim, como é o nome dele? Você já pensou? Mas olha, você vai ter a mulher mais linda. É 42 de Jó. Pode ir para lá no capítulo 42. No capítulo 41, como é que começa? Jó era um homem como? Um homem segundo o coração de Deus, honesto, fiel, sincero em todos os seus caminhos. E por causa disso, Satanás vai tentar ele. Tira tudo, Robério. Tirou tudo dele. Ô Robério, a gente perde algumas coisinhas, a gente fica desesperado. O cara ficou no lixo, cara. Ele sentou em cinzas, vestiu um pano de saco. A gente quer que Deus mude a nossa história, mas a gente não quer se humilhar nem uma coisinha assim. E para não se humilhar uma coisinha assim, nós nos desviamos dos propósitos do Senhor. Nós fazemos negócios escusos. Nós fazemos parcerias que não é a aprovação de Deus, porque nós não queremos nos humilhar. Jó foi humilhado, queridos. Ele padeceu, Késia, né? Gemima, Késia e Keren. Ou Karen, Keren. Nome bonito aí. Quem vai ter menino esses dias aí? Roberto, é? Quem é que vai ter menino esse aí? A Ive, é? É o Cleito. É a Tamires. Queridos, Jó gozou de uma vida extraordinária no final dos seus dias. Ele gozou de uma vida, como diz a própria palavra aí, que ele morreu em ditosa velhice, não é isso? Farto de dias, em algumas versões. Mas se ele soubesse tudo que ele ia passar antes de acontecer, você acha que ele aceitava? Hein? Me diz Jesus, olha, o que eu já tenho está bom, Senhor. Eu sou humilde, eu não quero nada em dobro. Eu quero só o que eu já tenho. Só que a história dele também não estaria impactando vidas como a minha, como a de vocês. E Deus tem os seus planos. E o plano dele na vida de cada um de nós sempre será, no final de tudo, engrandecer e exaltar o nome dele. Amém? Sempre será. Qual é a palavra para mim hoje? O Senhor está falando comigo hoje. Estou pensando em 2021. Estou pensando em 2022. Mas eu penso que Jesus vai voltar essa noite. Só que paralelo, numa linha paralela, eu penso no 2021. E o Senhor diz, Sérgio, é um passo de cada vez. Dê um passo. Sabe andar de carro à noite? Se você quisesse fazer uma viagem de 10 quilômetros, o farol do seu carro alcança 10 quilômetros à noite? Não. E por não ver o final dos 10 quilômetros, você decidisse não viajar. Já pensou isso? Não, mas ainda que a gente só veja
cerca de, 100, 200 metros à frente do carro, a gente decide viajar. E a cada quilômetro que a gente corre, a cada metro que a gente corre, a gente vê um pouco mais. A palavra do Senhor para mim e para você hoje é: dê um passo de cada vez. Espera no Senhor. Não te desespera. Eu quero ler ainda com você o Salmo 42. Os filhos de Corá dizem, no Salmo 42, versículo 11: Salmo 42, versículo 11. Quem achou, diga amém. Você já até sabe o que é, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você está preocupado, você está se martirizando, você está se angustiando por alguma coisa, porque te abate a tua alma. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A causa que o Senhor me respondeu esses dias, eu estou esperando há 3 anos, queridos. 3 anos. Sabe o que é orar 3 anos? É pouco, queridos. Isaac orou 20 anos para que ele recebesse Jacó e Esaú. Abraão orou 25 anos para que nascesse Isaac. Porque tu está abatido, a minha alma. Você acha o que? Que não vai converter aquela pessoa, que Deus não vai mudar? Você acha o que? Que a tua situação financeira vai continuar a mesma? Se você está vivendo uma situação ruim financeiramente? Você acha que o teu lar não está tendo a harmonia que ele deveria ter? Você acha que vai ser para sempre? Confia em Deus, acredita nele. Ele é poderoso. Ele diz a Abraão: por acaso há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada difícil. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4 de Filipenses. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Que ansiedade é essa que tem tomado a nossa geração? Que imediatismo é esse? Sabe, geração miojo, cup noodles, né? 3 minutinhos e está pronto. Calma, queridos. Deus está fazendo algo melhor. Quem tem pressa come como? Cru. Quem tem pressa acaba não recebendo as coisas preciosas, maravilhosas que Deus tem. Acredita no Senhor. Deixa de ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sim, coloca petições. Não murmura, não reclama, mas diz: Senhor, atenta a minha causa. Olha, favorável para mim. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer. O mundo à nossa volta é terrível, queridos. Só tem uma chance para nós de vencermos. É no Senhor. É confiando nas mãos dEle a nossa vida. Coloca diante dEle a tua petição, por oração, por súplica, com ações de graças. Diga: Senhor, obrigado porque vai me responder. Mas, Senhor, obrigado porque ainda que o Senhor não me responda, eu tenho o melhor do Senhor por toda a minha eternidade. Ainda que eu sofra nesse mundo, a minha eternidade com o Senhor é tudo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que o salmista tinha quando ele diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Quando Paulo também diz ainda em Filipenses 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Porque nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se Deus não te mostrou toda a caminhada, é porque Ele está cuidando de você. Sabe de uma coisa, ainda sobre o povo de Israel? Eles poderiam ter feito a jornada em 40 dias.
mas Deus os levou por um caminho mais difícil, para que porventura no caminho eles se rebelassem, voltariam pelo caminho mais fácil. Então Deus levou eles pelo caminho mais difícil. Lição para nós: se está demorando muito, sonda teu coração, talvez ele ainda é rebelde, e o Senhor não quer que você volte, o Senhor quer que você continue e alcance. Mas pela teimosia deles, passaram 40 anos, Bel, para uma viagem que demoraria 40 dias. Isso é muito duro. Mas sabe o que é melhor? Deus só faz isso porque Ele quer o melhor para nós. Ele só leva a gente por um caminho mais difícil porque Ele quer o melhor para nós. Então dê um passo de cada vez. Não deixe a sua alma se abater. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Confia no Senhor e você ainda o louvará. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?